Se você clicou nesse vídeo, você provavelmente está muito insatisfeito com a situação do Brasil. Questões políticas, insegurança jurídica, falta de segurança, muitos impostos, entre outros. Neste vídeo eu vou te dar 4 opções de países para você se mudar em 2026. Aqui nas minhas anotações eu considerei 4 aspectos na hora de selecionar esses países. E esse é só o primeiro vídeo da série, tá? Haverá mais vídeos. Ou seja, esses são os primeiros 4 países de muitos. Para fazer essa lista, eu considerei 4 fatores principais: qualidade de vida, saúde, educação, segurança, emprego, salários, trabalho remoto ou não, freelancer ou CLT, o clima e a cultura. E claro que a primeira opção que veio à cabeça foi Portugal. A propósito, parem de chamar o país de Guiana Brasileira. Porque se você quer respeito, se você exige respeito, você também tem que ter respeito pelo país dos outros, tá? Então vamos parar com isso. Ainda mais se você está chegando lá como imigrante. Vamos lá. Primeiro aspecto, a cultura de Brasil e Portugal é relativamente parecida. Não vou falar muito parecida, mas é relativamente parecida. O idioma é o mesmo, apesar de serem dialetos diferentes. O idioma é o mesmo, o português. Eu não tenho muito problema assim para entender o pessoal de Lisboa, o pessoal do Porto. Tenho uma dificuldade para entender a galera dos Açores. Eu prefiro realmente, como professor de inglês, falar até com um Scouser do que com um português do Açores. Eu realmente sinto mais facilidade, tá? Mas, em geral, não tem problema. Eu já fui para Lisboa, já fui para o Porto. Não tive problema nenhum. Eles sempre me trataram com muito respeito. Às vezes eles são um pouco diretos, né? Até as piadas vão ser com um humor diferente. Às vezes você acha que eles estão sendo rudes, mas faz parte do humor português. Depois que você começa a entender a cultura, você até devolve, eles dão risada também. É um pessoal muito legal, muito gente fina. Mas claro que gente sacana vai existir em todo lugar, né? Vocês moram no Brasil, vocês sabem disso. Então a cultura é bem similar. Então o idioma, os hábitos, vamos tirar aqui, tá? O brasileiro funkeiro, o brasileiro que gosta de baderna, que gosta de música alta, que gosta de briga, que gosta de confusão. Tirando essa galera, que eu acho que esse pessoal vai ficar aqui mesmo, não vai ter intenção de se mudar. Nós temos também hábitos bem parecidos. Se você é uma pessoa mais caseira, que gosta de ficar com sua família, que tem sua parceira, seu parceiro, que gostam de comer uma comida boa no restaurante, a culinária portuguesa é muito boa, uma das melhores do mundo. Assim, eu adoro a Inglaterra, mas não tem como comparar a culinária inglesa com a portuguesa. A portuguesa dá de 1000 a 0. Você comer um pastel de nata, comer uma francesinha, pô, é bom demais, cara. E ainda tem o clima. O clima do norte, ele é bem frio. Ele é como se fosse o clima do sul do Brasil. Então, se o clima faz tanta diferença assim pra você, pode escolher se mudar para o sul. Você fica lá na parte do sul, talvez até o centro ali, Leiria. Estaria ótimo. Já Aveiro, Castelo Branco são regiões bem mais frias. Ainda não são tão frias quanto a Inglaterra, mas se você é do nordeste do Brasil, por exemplo, como eu, você vai sentir frio. Apesar de eu ser do nordeste do Brasil, eu gosto desse clima frio, porque eu morei boa parte da minha vida no nordeste, em Salvador. Apesar de ser uma cidade paradisíaca, uma cidade muito linda, cheia de praias lindas, é uma cidade muito quente. Então, eu já tô meio cansado desse clima tropical. Mas se o seu caso for de ser uma pessoa que gosta realmente desse clima mais tropical, você fica lá no sul de Portugal e tá tudo certo. Outro ponto muito legal é a segurança. Tá, tirando Lisboa, que eu já vi algumas coisas acontecendo, eu diria que Portugal é bem seguro. Comparado ao Brasil, extremamente seguro. E o último ponto positivo é a facilidade de você conseguir visto. Hoje em dia, com visto de procura de trabalho, com visto de nômade digital, se você ganha bem e tem uma renda fora, jogue duro. Visto de nômade digital é o melhor para você conseguir ir para Portugal. Agora, também é um país que tem contras, né? Os salários são extremamente baixos comparado ao resto da União Europeia. Um salário de 820 euros não dá para nada. Então, para você ir sozinho, é um país que eu não recomendaria. Agora, já indo de casal, aí sim. Vocês dois nos seus
20 e poucos anos, se joguem. Ainda mais vocês sendo pessoas mais calmas, que não gostam tanto de balada, de estar em noitada assim. Joguem duro. Ainda adicionaria, vão para cidades do interior, tá? Tem que tomar cuidado, claro. Se vocês estão procurando um emprego formal, pode ser que seja mais difícil de conseguir um emprego. Mas tem muitas cidades, tipo Aveiro, Viseu. Viseu já é um pouco mais difícil de conseguir emprego, né? Mas você tem que tentar, tem que se arriscar. Para casais, eu recomendaria para casais jovens, casais já mais velhos, mais experientes, também que já estão aposentados. Porra, Portugal é muito bom. Outro contra seria o custo de vida em Lisboa e no Porto. Assim, pelo fato dos salários serem baixos, ainda mais você sendo uma pessoa sozinha, sendo lá sozinho, pode ser que a conta não feche. Porque existem aluguéis hoje em dia, T1 em Lisboa, saindo a mais de um salário mínimo. E isso aí seria a maioria dos apartamentos. Então, você vai ter que alugar um quarto, vai ter que compartilhar uma casa com alguém, que pode ser algo não tão interessante. Ainda mais se você não tem costume. Ainda mais se você fizer isso com uma pessoa de uma cultura diferente, que às vezes não tem os mesmos hábitos de higiene, e aí você pode ficar lá sofrendo. Ainda mais se você for com um dinheiro mais contado, assim, mais limitado, e não conseguir voltar para o Brasil, você vai ter que comer o pão que o diabo amassou. Então tome muito cuidado quanto a isso também. E o último contra de Portugal é a burocracia. Eu acho o Brasil um país bem burocrático para resolver várias questões, mas normalmente para tirar documentos assim eu não tenho tido tanto problema. Mas eu ouço casos diariamente de alunos em Portugal e em outros países também, que eu tenho alunos pela Europa toda, reclamando bastante da burocracia de Portugal. Então, ponto negativo aí. Só um parêntese de um caso que eu me lembrei. O fato de, para você ter um emprego, você tem que ter o NIS, ou é o NIF. E aí, você vai tentar tirar o NIS, não lembro qual dos dois é. Só que para você tirar o NIF ou o NIS, você tem que ter emprego. Aí fica um negócio assim, uns dados meio que divergentes entre diferentes instituições, que vai aumentando a burocracia e complicando a vida da pessoa que quer imigrar lá e que está realmente procurando melhores condições. Segundo país, o meu queridinho Reino Unido. O Reino Unido está no meu coração, pelo fato de eu ter um sotaque inglês, britânico, né, como o pessoal fala, mas mais especificamente inglês, e eu adorar a cultura britânica. Eu já ter visitado, já ter conhecido a maior parte do país, cidades do sul, do norte, Manchester, Liverpool, London, Watford, Preston, eu vou ficar aqui o dia todo, entre outras várias. No Reino Unido, os salários são muito mais altos que em Portugal, por exemplo. Tá? O Reino Unido ele está no continente europeu, mas ele não faz parte da União Europeia. Então, a sua moeda, a libra esterlina, tem um poder de compra absurdo. Claro que a inflação afeta todo mundo. E para quem chegou lá em 2015, antes do Brexit, e vê os preços como estão hoje, vai reclamar pra caramba. Que tá horrível, que tá muito caro, não sei o que. Mas também, esse é o pessoal que não volta pro Brasil. Tá ruim comparado ao que tava antes, mas continua sendo muito bom. Lá eles têm uma saúde pública ok, que é o NHS. É um pró, mas é um contra ao mesmo tempo. Porque apesar de existir um SUS britânico, ele também pode ser lento e ineficiente como o SUS brasileiro. Ele não é essas mil maravilhas, não. Lá as coisas podem ser bastante demoradas. Você pode estar com algo mais sério e vão te receitar um paracetamol. Então, é um pró, pelo menos você tem para onde ir, mas é um contra porque o serviço não é muito bom, não. Tá? Se você está indo lá para estudar, o Reino Unido tem muitas universidades super renomadas, que não vão ser baratas, mas às vezes você consegue um scholarship e vai lá de graça, ou paga metade do preço, ou paga 30% do valor. Você adicionar isso ao seu currículo, principalmente se você é advogado, se você é médico, pô, já vale muito a pena. Se você é professor de inglês, que nem eu, não vale tanto a pena, tá? Para você tirar um QTS, um Qualified Teacher Status, é bem caro. Outro ponto positivo do Reino Unido é a cultura. Não necessariamente a cultura britânica, mas ele é um polo de multiculturalidade. Ou seja, se você está em Londres, por exemplo, e está querendo comer comida italiana, você vai encontrar não somente comida italiana, mas você vai encontrar italianos
fazendo comida italiana legítima em Londres. É meio que uma São Paulo, sabe? Mesma vibe. Lá você encontra de tudo. Inclusive, comer em restaurantes em Londres, no Reino Unido em geral, restaurantes brasileiros, acaba sendo mais caro e menos interessante do que visitar esses restaurantes de outras culturas. Vale a pena quando você está morando lá por mais tempo e tá com saudade do país. Mas para você ir lá, sei lá, você tá numa viagem de 10 dias lá, não vale a pena você comer em restaurante brasileiro. Tem restaurantes lá de todo canto do mundo para você experimentar, para você aproveitar, que vão ser bem mais baratos, inclusive. E quais são os contras da Inglaterra? Primeiro, o clima. Eu gosto de um friozinho, tá? Mas eu não gosto de chuva. Lá chove o tempo inteiro. E no norte ainda é pior que no sul. Quando eu fui para Liverpool, choveu basicamente todo dia. Liverpool, Manchester, até Newcastle, que é no nordeste de lá, vai chover direto. Tá? Em Londres também chove o tempo todo. Agora o verão é muito gostoso e tal, mas em geral é frio e chuvoso. Então o clima, eu até gosto desse clima, tá? Mas eu também gosto de ver sol. Para mim, o clima ideal, o tempo ideal, na verdade, é aquele sol e 17, 18 graus. Porra, não tem clima mais gostoso que esse, cara. Você consegue trabalhar, você consegue passear na rua, você consegue ir no mercado, você consegue praticar uma atividade física. Agora, você pegar 5 graus chovendo, porra, é complicado. Passar 3 meses assim é difícil. Segundo ponto negativo, alto custo de vida. Apesar da libra esterlina te dar um poder de compra muito bom, o custo de vida, principalmente a habitação, vai ser extremamente alto. Em Londres, então, as pessoas sempre procuram por morar em cidades que estão ali nos arredores de Londres, em outros arredores de grandes centros, né? Justamente por pagar um aluguel mais barato e ir trabalhar todo dia, gastando ali seus 30 minutos a 1 hora para chegar no trabalho. Tá gostando do vídeo? Deixa um like, se inscreva no canal para você não perder os próximos países. Mais um contra aqui, assim como seria um contra para Portugal também, é o empreendedorismo. Se você quiser ir para empreender, isso vai ser extremamente complicado. O ideal aqui mesmo seria você conseguir um trabalho ainda do Brasil e ir. Ainda tem um outro ponto negativo, que é o fato dele ser ainda mais burocrático que Portugal. Então, é um país extremamente difícil para você entrar. E mais um ponto negativo ainda, tô quase fazendo vocês desistirem, né? Mas eu já falei aqui que eu amo o Reino Unido, tá? É a quantidade de protestos contra imigrantes que está acontecendo ultimamente. Os caras estão por aqui dos crimes cometidos por imigrantes e a gente tem que aprender a diferenciar o imigrante que vai lá para trabalhar e o imigrante que vai lá para fazer baderna. O que vai trabalhar sou eu, é você, que está procurando uma qualidade de vida melhor, que está atrás de segurança, de uma saúde melhor, de salários melhores e que quer simplesmente começar uma família, que quer ter paz, que está procurando simplesmente uma melhor qualidade de vida. Mas nós sabemos a história dos botes, né, de imigrantes que são mandados lá diariamente. São normalmente imigrantes africanos, paquistaneses, indianos, que cruzam o mar. Eles chegam lá, recebem tudo de graça, recebem celular, recebem hotel, recebem comida, recebem mesada. Enquanto isso, o imigrante que está lá se lascando e pagando imposto, está pagando por tudo isso, assim como o nativo britânico. Agora, cabe aos nativos britânicos aprenderem a separar, a distinguir, né, o imigrante vagabundo do imigrante trabalhador. Eu não sei se eles vão ter essa capacidade. Então, ainda tem mais esse problema aí. Vamos lá, próximo país. O próximo país que eu escolhi foi o Paraguai. Muita gente subestima o Paraguai, tá? Mas principalmente se você for empreendedor, você está indo lá para procurar um emprego, eu nem recomendaria. Agora, se você for uma pessoa como eu, profissional liberal, eu tenho a minha escola, eu consigo dar aula de qualquer lugar do mundo, eu aconselho altamente, tá? Inclusive a você abrir uma empresa lá. Porque lá o sistema é de land tax, ou seja, você só paga imposto sobre aquilo que for produzido, consumido no país. Então, por exemplo, eu tendo uma empresa lá,
e dando aula para outras pessoas fora, pessoas no Brasil, pessoas no Reino Unido, na Bélgica, na Holanda, como é o caso do que acontece hoje, eu pagaria 0 de imposto, entendeu? Você aí que é youtuber, você aí que é editor de vídeo, seria uma oportunidade incrível você ir ao Paraguai. Quais são os prós? Impostos baixos, clima tropical, para quem gosta, né? Agora sim, o clima no Paraguai, em cidades como Encarnación, Asunción, ele vai ser quente. Só que se eu mantiver meu ar-condicionado ligado aqui o dia todo, eu vou pagar R$1.200 de conta de luz, R$900 de conta de luz. Lá, eu pago 250, 300. Entendeu? Então lá, a energia é barata. Então o fator clima vai ser benéfico, porque vai ser quente, mas você vai ter a luz do sol, você vai estar sempre com sua vitamina D em dia. Não tem aquele clima depressivo, que nem no Reino Unido, né? Tem outro pró, seria a proximidade geográfica com o Brasil. As passagens são bem mais baratas que na Inglaterra para Salvador, por exemplo. Da Inglaterra de Londres para São Paulo. De Bruxelas para São Paulo. Então tem o fator proximidade geográfica. Em vez de você visitar sua família uma vez ao ano, você pode fazer 2 viagens, entendeu? Isso aí já compensa um pouco o fator saudade, que você vai sentir saudade da sua família. O custo de vida é muito baixo. Na capital e em cidades maiores, ele é parecido, eu diria que ele é tipo uns 30% mais baixo do que aqui no Brasil, tá? Agora, se você escolher uma cidade menor, esse valor vai ficando ainda mais baixo. Ele é um centro de compras. Pelo fato dos impostos serem mais baixos, você consegue comprar coisas muito baratas. Celulares, iPhones novos quando lançarem, MacBooks, outras coisas de tecnologia, AirPods, qualquer coisa desse tipo vai ser muito mais barata do que aqui no Brasil. E o último pró é você pode ter arma. Eu sei que muita gente não vai ligar para isso, tá? Mas a maioria dos paraguaios andam armados e seria bom você fazer um treino, né? Você que quer proteger sua família, que não tem nenhum problema mental, que vai utilizar aquilo como algo para proteger sua família, você pode ter sua arma lá. Vai ser muito menos burocrático que aqui no Brasil. Agora os contras. Se você vai lá para procurar um emprego formal, eu nem aconselharia. Em áreas de trabalho mais qualificadas, as oportunidades são bem ruins. A infraestrutura urbana é bem mais limitada, a depender da cidade. Lá em Portugal ou na Inglaterra, qualquer cidadezinha que você for, vai ter um Lidl, vai ter um Aldi, vai ter um Tesco. Não vou nem falar Waitrose aqui, porque Waitrose já é um pouquinho mais, né? Então, pode ser que você, se você gosta de uma cidade mais cosmopolita, de experimentar comida de todo jeito, de todo lugar, que nem em Londres, talvez não seja para você. Vamos lá, saúde pública e educação com qualidade inferior. Lá tudo tem que ser privado. Os impostos são menores, mas tudo tem que ser privado. Se você quiser um serviço de qualidade, tá bom? Para mim só vale a pena pagar um imposto se o serviço for realmente excelente, coisa que não acontece no Brasil. Aqui você tem que pagar um imposto. E além do imposto, você ainda paga pelo particular. A pessoa paga pelo SUS, com a cacetada de imposto que a gente paga aqui, e ainda paga um plano de saúde. Então é um roubo duplo. E a questão da segurança, que em algumas áreas pode ser um pouco complicada. Muita gente fala do espanhol, ser uma língua diferente, mas os paraguaios acho que estão tão acostumados com os brasileiros que eles já entendem o português bem direitinho. Então eu não vou nem colocar como contra aqui, porque você falando português você já se vira lá bastante. E o último país é o Canadá. Vou começar com os contras para acabar o vídeo numa alta, né? Acho que seria a escolha mais inteligente a se fazer. Clima, muito frio, extremamente frio. É um frio que deve ser o pior que o frio que eu pego lá no Reino Unido. Deve ser um frio que eu não consigo nem conceber, porque eu nunca peguei temperatura negativa. Então, lá acontece direto, né? Tem um amigo meu que tá lá, inclusive, um abração pra Igor. E ele tá na área de tecnologia, que a gente vai falar daqui a pouco. Custo de vida alto nas cidades maiores. Vancouver, Toronto. Os aluguéis lá são absurdos. O processo de adaptação cultural. O Canadá e o Brasil não têm culturas muito semelhantes em questão de hábitos, de esporte. Na Inglaterra, por exemplo, eu falando de futebol, eu faço amizade com qualquer um.
Todo mundo lá assiste a Premier League. É muito comum o pessoal tá lá num pub, sentado assim, né, cada um no seu banquinho, e a galera começar a resenhar, trocar ideia sobre a Premier League. Aí um fala do Arsenal, outro fala do Tottenham, outro fala do Liverpool. E você cria uma amizade ali rapidinho. No Canadá isso seria praticamente impossível. Outro ponto negativo, a distância. Apesar de ser um país nas Américas, ele também é muito distante do Brasil. As passagens também são bastante caras, comparando isso já com o Paraguai, tá? As passagens para o Canadá não são tão baratas assim. E por último, também a onda anti-imigração. Isso está acontecendo em vários países, Austrália, Reino Unido, Canadá. Eles estão fechando as fronteiras e também não sei se os canadenses entenderiam essa diferença entre o imigrante baderneiro e o imigrante qualificado, o imigrante que está querendo ir para trabalhar, para formar uma família, buscando segurança. Vamos já destrinchar essa parte da segurança aí, porque tem lugares agora no Canadá, saiu uma notícia de um policial lá, falando que é para você deixar o carro aberto, para o vagabundo não chegar lá e quebrar o vidro do carro. Então, isso é de uma maluquice absurda que para mim não faz o menor sentido. Existem lugares lá que realmente a segurança piorou bastante. Mas quais são os pontos positivos? Quais são os prós de se mudar para o Canadá? Excelentes oportunidades na área de TI, que nem o meu amigo Igor foi, saúde e engenharia. Então, se você trabalha em alguma dessas áreas, que você quer arrumar um emprego em vez de trabalhar por conta própria, eu acho que se você quer ser empreendedor, lá também vai ser um pouco mais difícil. Educação e saúde pública de qualidade, apesar de o sistema de saúde público de lá, assim como o NHS e o SUS, ele é bem demorado. Muito demorado, extremamente demorado e ineficiente. É de graça, mas você que espere não sei quantas horas para ser atendido, para marcar um exame que você precisa. A segurança, em geral, ela é boa, tá? Apesar de ter piorado ao longo dos anos, ele ainda é considerado seguro. E também é um país bastante aberto a imigrantes. Tem muito asiático no Canadá, tem muito indiano, paquistanês no Canadá. Então, acho que um brasileiro não teria tanta dificuldade assim, talvez na imersão da cultura canadense, mas fazer amizade com outros imigrantes seria muito simples. E se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal e você vai gostar desse aqui também.